Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar iniciando uma nova série de vídeos, né? E no caso ligado ao software Silhouette Studio, né? Que é um software aplicado, né? A uma máquina dedicada, né? Chamado justamente Silhouette, né? E a gente recebeu no último mês, né? Alguns pedidos, né? Pedindo para falar sobre esse software, né? E nesse caso a gente trabalha também com esse software aí para parte de design, venda de pacotes, enfim. E a gente decidiu estar adentrando também aí a esse software, né? A fazer vídeos aí indicativos sobre o software, né? E aí a gente resolveu fazer um vídeo bem do início mesmo, características iniciais até, né, o conhecimento que a gente tem aí dos recursos do software, tá bom? Hoje a gente vai iniciar justamente falando sobre texto, né? Na verdade, texto é um dos principais aplicações, né, desse software ligado justamente ao recorte, né? Então a gente vai ter uma série de vídeos aí falando sobre características ligadas a texto, tá bom? Bom, a gente tem aqui o indicativo, né, justamente aqui para inserção, né, edição do texto direto. A gente também tem aqui do lado direito, né, o painel do estilo de texto, né? Depois a gente vai estar mostrando, falando sobre esse painel. Mas queria iniciar falando justamente sobre esse texto aqui, né? O qual, quando você clica nele, ele já muda a relação de seleção, né, do seletor, né? Ele fica com um seletor diferente e é justamente para inserção, né? O que é que a gente tem que ficar atento? A Silhouette é um equipamento, né, que trabalha justamente com recorte, né, recorte de papel, outros elementos, enfim. E ele precisa de um detalhe importante que é justamente o alinhamento, né? Ou seja, ele precisa de um alinhamento, né, para que o processo ele venha a ocorrer de forma plena, né? A gente vai estar falando sobre essa questão de alinhamento, né, depois, né? Mas você tem que ficar atento onde vai estar inserindo o texto, né? na, justamente na digitalização que a gente tem aqui, né, da base, né? Então aqui a gente tem a digitalização da base, né, a base que a gente está, o último trabalho que a gente fez com essa base maior, né? E aqui o papel que estava indicando aqui para o modelo, né, em questão, né? Então, nesse caso aqui, a base de corte a gente utiliza da Cameo 3, né, 12 por 24 polegadas, né? E é justamente essa base aqui indicada. Então é importante ficar atento aí com esse posicionamento, né? Embora a gente venha falar mais sobre isso depois. Bom, falando especificamente sobre a inserção do texto, né, dar um zoom aqui, né, e posicionar aqui para a gente poder ver melhor. Né, quando a gente seleciona o texto, né, a gente já tem aqui em cima, né, algumas possibilidades ali de características do texto, né, linha, tamanho da fonte, o tamanho da fonte, o tipo da fonte e algumas outras características, né, que podem ser alteradas ali no texto. Mas quando selecionar, né, aqui no texto, você justamente pode clicar em qualquer parte aqui, que ele vai justamente abrir ali, né, o ponto para você poder digitar, né? Então, vou colocar aqui palavra, né? Então, o que acontece? Quando você utiliza ela, ela já fica na relação, né, de malha de recorte, né? Ou seja, essa marcação que ela está aí, ela já está indicando a marcação aí de recorte, né? Para quem já utiliza Silhouette aí há um tempo, né, sabe que ela tem algumas ferramentas, né, como um modelo similar a um escaneamento, né, de uma imagem para poder extrair ali o contorno, né? E no caso, quando você vai fazer a edição do desenho direto no software, né, ele já te dá essa característica ali de contorno para justamente quando for ocorrer o envio para a máquina de recorte, né? Então, nesse caso aqui, o texto ele já vai vir com essa base, né? Ou seja, você não precisa se preocupar, né? Quando você coloca aqui para enviar, né, ele já vai te dar a relação ali, né? Você observa que ela vai ficar marcada, né? Ficou um pouco estranho aqui a marcação, né? Porque o texto está pequeno, mas aí depois a gente vai ver melhor quando a gente ampliar, né? Mas aí nesse caso ela já fica marcada para a indicação do corte, né? Ou seja, ela já está marcada ali para a indicação do corte, mostrando o contorno que vai
ser feito ali pela lâmina, né, para recortar, né? Então nesse caso aí é interessante porque ali já vai direto, né? Ou seja, você não precisa se preocupar, né, com mais nada referente, né? Então quando você coloca lá o texto, né, ele aparece. Quando você digita o texto, né, como a gente fez aqui, ele vai trazer lá a relação de fonte, né, o tamanho da fonte. O que é que a gente tem que ficar atento, né? Para fazer alteração, né, se você quiser entrar ali para edição, é só dar um duplo clique, né, com o botão esquerdo do mouse, e você pode estar ali selecionando o texto, né, você pode estar ali mudando a fonte do texto, né, indicado, né. Esse software, mesma situação de que a maioria dos softwares, né, você pode estar baixando fonte, né, e instalando fontes, né, de acordo ali com a característica que você queira, né. Então, para inserção do texto, né, você pode fazer isso. O texto, quando ele fica ativo, que você dá um clique, ele já dá a relação do tamanho, né. Isso é importante, que é o tamanho de deslocamento que você vai ter com a lâmina de corte, né. Então, nesse caso aqui, a gente já tem a indicação aqui base da altura, né, 25,4 milímetros e 111,26 milímetros, né. Então, você já fica com essa base aí de dimensionamento, né? Então você já tem essa base de dimensionamento. Veja que ele coloca as indicações laterais, né, para justamente se você quiser ampliar, né? Se você fizer ampliação com os indicadores, né, de quina, né, de aresta, ele mantém a proporção da palavra, né? Então esse aqui que normalmente a gente mais utiliza para aumentar o tamanho, né, para ter uma maior área útil, né, lá do recorte, né? Então você pode clicar, segurar e ele vai aumentando o tamanho. Quando você faz isso com os da lateral, né, ele não conserva, né? Veja aqui que ele encolhe ou aumenta, né? Da mesma forma o da altura, né? Ele vai estar encolhendo ou aumentando, né? Então você tem essa possibilidade, tá bom? Ok, referente à inserção do texto, né, você pode estar fazendo dessa forma, né? A gente vai estar dando uma paradinha no vídeo para ele não ficar tão extenso, né? E no próximo vídeo a gente volta com outras informações sobre inserção de texto, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!